Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Vai estar em cena entre os dias 23 de fevereiro e 23 de março no TIO, Teatro Independente de Oeiras, a peça História de Nós Dois, a partir de um texto de Lícia Manzo. Nesta edição do Germano Campos Entrevista conto com a presença dos atores Miriam Freeland e Roberto Bontempo e também do encenador e senhor tio, Carlos de Almeida Ribeiro, que já não tinha o prazer de ver há muito tempo. Muito bem-vindo, Carlos. Começo por Obrigado, ti. Germano. É uma produção 88, número 88 do tio, num ano em que tu assinalas 40 anos de carreira. Sim. É verdade ou é mentira? É mentira. Obrigado. Começa bem. Ora bem, 85 para 2024 são... Não sei, façam as contas. Melhor perguntar ao engenheiro Guterres. Façam as contas. Mas é por aí, sim, é por aí. Antes de mais, deixa-me fazer uma retificação. A peça está em cena realmente de 23 de fevereiro a 16 de março. É 16 de março. É. Eu tinha a indicação que era 23. E tinhas muito bem, porque a culpa foi inteiramente nossa que deixámos o press release sair com esse lapso. Mas está corrigido e serve até para chamar a atenção desse mesmo facto. Não sai a 23, sai a 16 de março. 16 de março, que aliás, são parentes, é uma das datas de 50 anos deste ano, o famoso 16 de março. Precisamente. Uma tentativa do golpe de Estado nas Caldas da Rainha que antecedeu o 25 de Abril. Precisamente. Para os nossos queridos amigos brasileiros isto não quer dizer nada, mas para nós que temos alguma memória, realmente significa uma data na história de Portugal. É verdade. E a esse propósito, dizer que no dia 6 de Abril depois teríamos um musical sobre o 25 de Abril. Então queres falar sobre isso? Quero, mas nesta sequência ou vamos... Vamos começar já? Então vamos começar. 50 anos do 25 de Abril em Abril. Em Abril, exatamente. E nós, vai ser... Esta vai ser a 90ª produção do Teatro Independente de Oeiras, que comemora realmente os 50 anos desta revolução. E nós quisemos associar naturalmente também às comemorações do 25 de Abril e vamos produzir um musical que se chama 25 de Abril, o musical Abril Mudanças 1000. É um espetáculo para toda a família e o desafio é, a partir daquele espetáculo, haver uma conversa com o público, com as escolas e também que seja o ponto de partida para que os pais em casa conversem com os filhos acerca do 25 de Abril. Achas que isso é possível? Acho porque a malta nova hoje, como em todas as gerações, mas há malta muito interessante. Eu no outro dia falava com o filho deste casal amigo, do Roberto e da Miriam. O Miguel tem 11 anos e o Miguel acho que sabe mais do 25 de Abril do que propriamente eu. Portanto, é uma coisa fantástica. De facto, as escolas fazem o seu trabalho de casa e os miúdos sabem, estão interessados, perguntam. Isso é que é muito importante. Curiosidade. É. Na minha geração faziam-se poucas perguntas aos professores. E até quase por medo. Também. Sim. E hoje aqueles alunos que realmente se interessam, e há uma grande quantidade de alunos que são interativos, são interessados e de facto fazem essas perguntas. Isso é muito bom, de facto. O nosso espetáculo tem essa virtude de deixar algumas pontas soltas precisamente para a conversa, para a investigação, para a conversa. É um musical com 6 atores que desdobram em vários personagens. Até porque não há dinheiro para mais. Sim, em termos de custos ajuda, de facto ajuda. Não é? São 6 atores para 12 personagens. E é um desafio também, claro que é, artístico para os atores. Eu estou a brincar, mas em Portugal há sempre uma contenção financeira muito grande. É verdade. E o tio também não está imune a essa corrente muito economicamente apertada. E eu tenho que aprender a fazer mais com menos, porque de facto eu sou ambicioso e gasto muito dinheiro nas produções e portanto às vezes eu prejudico os atores porque acaba por haver menos dinheiro para tudo e os atores que são quem deviam ser mais bem retribuídos acabam por sofrer um bocadinho com isto. Porque tu és o Lafério do Oeiras? É um bocadinho. Repara, 18 produções em 2024, 6 meses do ano ou mais, com 5 produções, às vezes em simultâneo,
Se eu não sou um La Féria, sou um super Carlos. Nem mais. Só para rematar, esse musical de 25 de Abril, a partir de quando? 6 de Abril. 6 de Abril, até quando? Estará em cena até Abril, Maio, Junho, até à primeira semana de Junho. De Junho. És tu que o dizes, não sou eu. Sou eu que o digo. É 6 de Abril e a primeira semana de Junho. Exatamente. E, portanto, está naturalmente aberta às escolas, enfim, e ao público, claro. E é um espetáculo para toda a família, um musical, e que promete, pelo menos conceptualmente e plasticamente, eu acho que é um espetáculo interessante. E até porque o TIO, como toda a gente sabe, o TIO, Teatro Independente de Oeiras, é uma sala que tem, como chamada comumente, corrente de público. Sim, felizmente. Já são realmente, a companhia já vai fazer 34 anos de existência e nós Tu és fundador. Eu sou o fundador da companhia e de facto temos tido a mestria de criar uma corrente de público. Não só porque vamos muitas vezes quase sempre ao encontro do desejo e da expectativa do público, como de facto temos uma programação vasta, eclética e do agrado do público. E nós temos que perceber, os produtores têm que perceber que nós trabalhamos para o público, muito menos para egos, mas mais para o público. E tem que saber o que é que está a dar, porque uma coisa era tu fazeres uma produção há 34 anos, outra coisa é fazer em 2024. É verdade. Germano, e já agora uma curiosidade, eu há 34 anos no Teatro Independente de Oeiras e há quase 40 no início da minha carreira, eu apostei numa coisa que sempre foi mal vista, e ainda é mal vista, foi na comédia. Um teatro menor, um teatro que intelectualmente é mais pobre. Bom, eu apostei e fui... o Parque Meyer? O Parque Meyer... Dentro do mesmo preconceito? Dentro do mesmo preconceito, exatamente. É claro que o Parque Meyer sofreu de uma coisa que, a meu ver, era a falta de recursos financeiros, porque o teatro, o vaudeville, portanto, a revista, vive essencialmente de muitos meios. E nós portugueses, deixámos de ter esses meios para a revista. E a revista acabou por ser pobre, não é? E, portanto, sofreu com isso. Agora, a comédia, sobretudo vista pelos nossos pares, pelos pares do teatro, foi sempre vista como uma arte menor. E eu acho que eles estavam enganados. E percebe-se hoje que estavam enganados, porque a comédia é hoje o que leva gente ao público. E mais, a comédia não tem que ser oca. Gente ao público, não, gente ao teatro. Gente ao teatro, claro. Leva público ao teatro. E a comédia não tem que ser oca, não tem que ser vazia. Aliás, repara que, por exemplo, os Oscars em Hollywood, estamos a falar nos Estados Unidos, não há comédias, ou poderá haver muito pontualmente, uma comédia premiada como melhor filme. É verdade. Quanto muito como melhor ator ou melhor atriz. Como melhor filme, não. É verdade. Mas em contrapartida, pedem aos apresentadores, e vão buscar apresentadores de comédia, ou mesmo os que não são, aquilo é sempre num tom muito humorístico, muita comédia, não é? É engraçado. Não deixa de ser curioso. Irónico, exatamente. Ora bem, e nós temos feito, de facto, uma série de comédias que levam o público a refletir. Às vezes damos assim um murro no estômago do espectador que passa 2 horas a rir e nós sentimos a plateia a chorar no último minuto. Isto é importante. Não é? Portanto, E a teatro é isso mesmo. E eu continuo a apostar na comédia, ninguém me vai fazer pensar outra coisa senão aquilo que eu penso sobre a comédia. Aliás, o humor é terapêutico. E o teatro também. O teatro é transformador. O teatro é transformador. E já vamos falar com 2 dos protagonistas desse sentimento tão importante que é estarem em cima de um palco. Conta-me então a história de nós dois. Bom, a história de nós dois é o reflexo eu diria, da maioria das relações entre os casais. Há um início, há um meio, há o começo do fim e há o fim. E às vezes é um princípio do fim de um recomeço. Também. E é engraçado, e ontem discutíamos no ensaio a forma como vamos acabar o espetáculo. Está em aberto? O espetáculo está em aberto para que o público pense se este casal vai ter um recomeço ou não. Mas nós deixamos que o público pense aquilo que quiser. Fica em aberto. E, portanto, este é um espetáculo que conta a história de muitos casais.
e o público vai naturalmente, obrigatoriamente rever-se, vai identificar-se, vai cutucar-se, como dizem os nossos irmãos brasileiros, e se calhar até vão ficar um bocadinho incomodados, porque aquilo é o espelho fiel das nossas relações. E depois contado com muito humor, com muita ironia, recorrendo a flashbacks. Às vezes é pior que a tragédia, quando se abordam temas destes. Naturalmente. E é a prova de que, a brincar, se pode ir dizendo algumas verdades, se pode ir fazendo alguns desafios para que quem está a ver dizer, pá, eu não estou a entrar por aqui, será que eu estou errado? Será que eu tenho que mudar? Será que eu tenho que me transformar? Será que eu tenho que construir a minha relação, se não a quero perder? Será que eu quero perdê-la, de facto? E isto são tudo perguntas que tenho a certeza absoluta que nós vamos ali lançar de uma forma subterfúgia. Vamos lançar para que o público acorde. Este é o poder transformador do teatro, é o poder terapêutico da comédia. Eu diria que esta peça é uma comédia dramático-romântica. Mas não é uma comédia à la carte. Não. Não é pedido dos espectadores. Hoje vamos terminar assim. Não é, de facto não é. E esta é a nossa peça, interpretada por dois magistrais atores, dois monstros do teatro, da televisão e do cinema brasileiros, premiadíssimos, mas eles irão com certeza falar disso, e são, para além disso, fora do palco, são pessoas extraordinárias, o que me dá ainda mais gozo e mais prazer dirigi-los, trabalhar com eles. Aliás, esta é uma parceria que não é de agora. Então fala-me dela. Vamos lá. O Roberto... Ele é que faz as perguntas e dá as respostas e tudo. Ele é muito bom. Ele é muito bom nisto. Muito bom. Diz, Carlos. Eu não queria contar a história toda para eles terem algo que contar. Vão ter muito que contar. E muito que penar. Mas foi engraçado, o Roberto e a Míriam, quando decidem vir para Portugal, e eles contarão essa parte da história, decidem mandar um e-mail a várias estruturas artísticas. Eu não sei se fui a única pessoa a responder ou não, mas eu respondi como respondo sempre. Tivemos e depois ainda por cima isto foi numa altura de pandemia. Era tudo mais difícil, as pessoas não falavam umas com as outras, só falavam por e-mail e por Skype e por Zoom e não sei o quê. Estamos a falar de 3, 4 anos, sensivelmente. Sim. E eu sou muito do toque, muito do olho no olho, muito do presencial. Convidei-os para uma reunião e eu, a meio da conversa, dizia, mas vocês têm alguma comédia? Lá está. Vocês têm alguma comédia? E eles, não temos. Pronto, e a coisa ficou por ali, então vamos falando. A boa maneira portuguesa. Sim. Fica em stand-by. Mas a minha boa maneira à portuguesa tem sempre uma resposta e tem sempre um fim. Tem sempre um objetivo a cumprir. E eles já iam de saída e digo eu assim, vocês têm algum espetáculo infantil? Foi assim, não foi? Vocês têm algum espetáculo infantil? Temos o Diário de Pilar, um espetáculo premiadíssimo no Brasil, fez várias cidades, um sucesso, e eu disse, então vamos trazer isso para cá. E assim foi, o desafio foi lançado e veio o Diário de Pilar na Grécia, foi uma sucessão, aliás, foi tão sucesso que saiu esgotado e que nós partimos para uma segunda temporada, depois uns meses mais tarde, e depois deste Diário de Pilar na Grécia, ficámos sempre de arranjar qualquer coisa que pudéssemos trabalhar, que eles nos pudessem dirigir, eu dirigi-los, fazer em conjunto, que esse é o grande objetivo, é fazermos um trabalho no palco juntos. E eu, entretanto, convido o Roberto para me assessorar na direção do Caim, um espetáculo dificílimo, do nosso Nobel da Literatura, José Saramago, e eu que encenava e fazia de Caim, tive aqui umas acrescidas dificuldades, porque é um texto muito difícil, é um trabalho muito difícil, era uma produção que juntava vídeo, música original, luz... Multimédia. Um espetáculo
um espetáculo multidisciplinar. E eu, enfim, no meio destas dificuldades todas, lancei o desafio ao Roberto para me dirigir e para ajudar a dirigir o espetáculo. Bom, foi fantástico, foi uma ajuda preciosíssima. Eu acho que ganhei aqui um elan para a minha própria personagem e para o meu desempenho enquanto artista em palco. Porque, de facto, eu estava muito dividido na direção artística destas disciplinas todas. E isso foi ótimo, foi um trabalho que deu frutos, foi muito positivo, e eles lançam-me agora o desafio para eu dirigir a história de nós os dois. E já está em cima da mesa um projeto para, de facto, agora estarmos todos ao molho e fé em Deus no palco. E é muito diferente trabalhar com atores portugueses e brasileiros, uma vez que provavelmente as técnicas poderão ser diferentes. Essa é a grande riqueza, é nós aprendermos com eles connosco, e nós irmos transformando também as nossas visões sobre o teatro, sobre a maneira de dirigir. E depois tem outra coisa, tem pessoas e pessoas. Não é? Portanto, eu já dirigi largas centenas de atores, já encontrei tudo na minha carreira e, de facto, só te posso dizer, Germano, que é um privilégio dirigir pessoas como o Roberto e como a Míriam. Para além daquilo que nós aprendemos também a dirigir, é uma delícia trabalhar com pessoas que têm uma tarimba, que têm uma experiência que enquanto diretor, a gente nós pedimos uma coisa e eles, no instante seguinte, já lá estão, ou superam mesmo, conseguem superar a nossa própria visão da marcação, da entoação, da intenção. Isso é fantástico, porque nos facilita muito o trabalho. E de onde te dedicas? Eu tenho um método de trabalho cada vez mais aberto aos atores. Eu considero que os atores são a peça fundamental do processo. Os atores têm muito para dar, são eles que estão a dar. E, portanto, se o diretor não dá margem, se o encenador não dá margem para ouvir os atores, para sugar deles o melhor, eu acho que o espetáculo fica menos rico. E ganhamos todos menos com isso. Ganha menos o público, ganha menos a produção, o espetáculo, e ganha menos o diretor que assina o espetáculo. Portanto, eu acho que isto aqui é um trabalho de equipa. Eu não sou nada a favor do eu quero, posso e mando. Eu tenho uma visão para o espetáculo, mas a primeira coisa que faço é falar com os atores e perguntar aos atores. E cada vez tenho mais dúvidas. Eu não tenho nenhum problema em dizer que cada vez tenho mais dúvidas. E exatamente isso é que também transforma todo um espetáculo numa coisa pensada e numa outra coisa executada, e se calhar para muito melhor. Carlos de Almeida Ribeiro, muito obrigado por aqui teres estado. Foi excelente falar e celebrar esses teus todos os anos no TIO. E agora eu queria convocar aqui a Míriam e o Roberto para saber se concordam ou não e se tudo aquilo que o Carlos disse é verdade, porque ele fez uma série de elogios à vossa experiência e ao vosso trabalho. Mas agora vamos ver se é verdade ou não. Muito bem-vindos. Muito obrigado, muito prazer, Germano. Acho que podemos já nos despedir. Ele já disse tudo. Já disse tudo, já foi tudo falado. As verdades e as não verdades, os exageros. Tem não verdades. Os exageros. Então vocês vieram do Rio de Janeiro ou não? Sim. Viemos do Rio de Janeiro. Porquê? Por causa da violência vêm para Portugal, optando por estar num país mais tranquilo? Germano, não. Assim, não foi a violência que nos motivou a sair de lá. Na verdade, estamos casados há quase 20 anos, fazemos 20 anos ano que vem, temos filhos e tudo, e em 2013 nós vivemos uma experiência de morar fora 8 meses. Moramos em Londres, e quando voltamos para o Brasil... muitos espetáculos no West End. Eu brinco que Londres foi meu mestrado teatral, era o que mais fazíamos. E quando voltamos para o Brasil, eu fiquei com aquilo dentro de mim muito forte, que eu queria morar um período maior, em outro país. Viver uma experiência mais profunda do que 8 meses apenas. Portugal não é um país tropical abençoado por Deus, mas é um país à beira-mar. Não, à beira-mar e de grandes amigos, e a língua nos aproxima muito, entre outras coisas. E voltei para o Brasil muito com essa proposta para a família. Falei, olha, um dia vamos fazer isso. E aí fomos amadurecendo, e ali no meio de 2020 partimos para viver 2 anos em Portugal, e depois viram que isso ia dar. E o que é que vocês fizeram nesses 2 anos? Já são quase 4. Sim, é o tempo da pandemia. Exato. Começou em 2020. Exato. Em agosto completa 4 anos que estamos aqui.
E como disse o Carlos já um pouco, quando chegamos no meio da pandemia, não era muito simples a comunicação, o ir e vir. E como somos produtores no Brasil, sempre produzimos teatro e audiovisual também, temos uma produtora lá, falamos, o que nós vamos fazer lá, a princípio, vamos tentar produzir. E aí tentamos fazer alguns contatos, algumas pessoas nos retornaram por telefone e parou nisso. Obviamente a questão da pandemia influenciou muito nesse não encontro pessoal, e como disse o Carlos, ele foi realmente quem abriu o coração e falou, não, venham aqui pessoalmente. E então a nossa ideia era realmente trazer os espetáculos que já tínhamos prontos em repertório, temos alguns, e a partir daí produzir coisas novas. Então, e aí o encontro com o Carlos, eu não vou me repetir aqui porque... ele ainda pode despedir? Ele pode desistir. Ainda vai a tempo. Exatamente, eu já falei para ele no carro isso. Ele estava preocupado, né? E vocês não receberam ainda os ensaios? Eu falei, não, deixa estrear, porque vai que um dos dois desiste, foge para o Brasil. Vamos ficar por seguro, né? Exatamente. E aí estamos vivendo aqui, tem as questões familiares, naturais, com filhos. A nossa filha já mais velha já está a viver agora em Barcelona, se formou em turismo. Temos um miúdo de 12 anos. E fizemos filmes, fizemos séries para televisão. E a gente não deixa de fazer também para o Brasil, né? A gente trabalhamos continua lá também, né? fazendo espetáculos lá e aqui. Eu acho que essa troca, como o Carlos falou, né? O mais legal pra gente, o mais interessante pra gente era fundir. A gente nunca quis trazer as nossas coisinhas e pronto, né? A gente queria poder trocar com os artistas daqui, né? Quando a gente montou o Diário de Pilar na Grécia aqui, a gente fundiu, tinha atores portugueses com atores brasileiros juntos, e sem explicar muito, tem o sotaque, não tem o sotaque. Pra gente, na verdade, quanto mais fundido tiver, melhor, mais natural, né? E eu acho que até subverte um pouco, né? Principalmente pro público infantil, né? As famílias, no início a gente sentia que eles estranhavam e depois embarcavam, não ficavam pensando, é brasileiro, é português, e pronto, vamos na história, a gente está contando uma história. Aliás, há cada vez mais interligação cultural entre Portugal e o Brasil a nível de séries, Sim. a nível de cinema, a nível da televisão, a nível de música. Há muitos duetos. Exato, que tem acontecido. E no teatro também. Exato, e é tão rico, né? Eu acho que pra gente como artista, como o Carlos falou, essa troca que é interessante. Tá aqui para repetir as parcerias, não, vamos aqui para ousar nas parcerias, né? Fazer essa mágica do teatro e da arte, como você falou, acontecer, né? Então, sempre foi uma intenção desde o início. E é muito curioso, morar em outro país, para mim, para Miriam, tem muito essa busca de entendimento da outra cultura, né? Não é você simplesmente, porque falamos a mesma língua, vamos chegar aqui, vamos ver como brasileiros. Lógico que somos brasileiros, mas o entendimento da cultura, eu acho que isso que enriquece, essa que cria a experiência de viver no outro país. Eu já não sei quem é que dizia que tudo nos une ao Brasil, menos a língua. Exatamente. Então, eu acho que esse encontro poder também se estender na experiência profissional, a experiência profissional cria muita possibilidade dessa troca ser maior. E vocês já passaram, se calhar, aquela barreira do oi? Já, agora sim. Sim. O que é que vocês não percebiam de nós? Engraçado. Ele tinha mais facilidade do que eu. Estamos todos aqui, nós três, no segundo casamento, né? Então, minha primeira esposa... Na segunda round. Eu estou falando isso por causa do nosso espetáculo. Que o espetáculo, eles estão no primeiro casamento, o casal. Mas a minha primeira esposa... Não seja spoiler, por favor. Não. A minha primeira esposa, ela era toda de família portuguesa. O pai era português, os avôs portugueses, tinham propriedades no norte aqui do país. Então, eu convivi muito com portugueses no Brasil. Então, o oi para mim já não era tão necessário. A Miriam não, né? No início a Miriam falava oi, não, oi, no início oi. A gente chegou, no meio da pandemia, todo mundo de máscara, eu não entendia nada. Porque eu não tinha nem a leitura labial, eu não conseguia. É verdade. Eu quando tinha que comprar alguma coisa, eu falava, vai amor, vai comprar você. Porque eu ficava muito nervosa. Para você era estranho? É porque abre menos a boca. Nós abrimos mais nosso O, nosso A, é tudo mais aberto. Aí eu tinha que fazer muito esforço para compreender. E sim, tem alguns fonemas bem diferentes. Como é que é? Excelente. Piscina. É completamente diferente. Em vez de dizer piscina, né? Exato, pra gente é piscina, né? Então, e é muito legal, na verdade. Eu acho muito divertido, eu acho interessante, eu gosto de saber.
o nosso filho já consegue falar. Rapidamente ele pegou o sotaque português e ele fica tímido e tudo, mas às vezes quando a gente... Ele fala como um português e já teve até situações dos pais de amigos, falei assim, mas ele é brasileiro mesmo? Ele fala como português? Porque mesmo ele pegou, né, a musicalidade da língua, e eu acho... Era um bocado como o Roberto Leal, o nosso querido e saudoso Roberto Leal, que teve eu conheci muito bem, fui um grande amigo dele, que até ao fim da vida teve uma grande mágoa, que ele era brasileiro em Portugal e português no Brasil. Pois, sim. Mas isso não tem jeito, né? Não. São essas, enfim, faz parte, né? Quando imigra também tudo é um recomeço. E no caso dele fez a história. Vocês consideram-se imigrantes aqui ou não? Eu não me considero, nem eu me considero visitante até. Não me considero visitante, turista, não é? Sei lá. Não, turista não. Não, como fazem no Brasil, não é? Quando se passa de um estado para o outro. Turista. Eu sou do turista. É verdade. Eu, no meu caso, eu acho que não. Eu acho que eu vim tantas vezes a Portugal, desde 1992. Sempre me sentia muito à vontade aqui. Então, já tirou mestrado. Eu já tirei mestrado. E essa questão primeira familiar lá... o meu sogro era um grande amigo, inclusive era um músico, o Antônio Mestre, acordeonista, e que foi para o Brasil aos 40 anos, porque queria viver no Brasil. Então, eu tinha uma relação muito, muito próxima e muito íntima. Então, eu sempre me senti muito em casa aqui. Nunca me senti nem imigrante, nem turista, na verdade. E agora, vocês são casado, fazem papel de casados. É mais fácil serem casados na vida real e interpretarem uma peça como esta, a História de Nós Dois, ou seria mais fácil cada um ter uma ligação exclusivamente profissional? Eu prefiro ser casada. Com certeza. Porque tem uma intimidade, tem uma coisa... A gente trabalha muito junto, a gente gosta de trabalhar junto. Então, as manias, a intimidade cênica mesmo, né, no processo, as minhas crises existenciais, e ele é mais relaxado. Eu acho que fica mais solto, né? E o Carlos, quando chega, a gente também muito fraterno, uma relação muito fraterna, muito à vontade, muito franca. Só somou, né? Assim, parece que a gente é amigo do Carlos há 20 anos, assim, porque realmente foi quando os jovens falariam, deu match. Realmente foi uma coisa muito solta, né? Muito fluida. E a gente gosta de trabalhar junto como casal. Então, é mais para o nosso currículo. E temos muita intimidade, né? Então, a intimidade ajuda muito, eu acho, e não sei para o encenador, né? Mas talvez tenha algumas barreiras que, às vezes, dois atores que não são casal, ainda tem, né? A forma de se olhar, de falar, de tocar, de entender como é que o outro reage. Nós sabemos isso muito profundamente. E quanto aos beijos técnicos? Pois. No caso aqui, hoje eu falei para ela, precisamos dar mais atenção para as partes românticas da peça, que eu acho que ela está passando muito rápido. Né? Os beijos estão sendo, Germano, literalmente técnicos, por enquanto. Tem que fluir. Né? Não, por enquanto está sendo só técnico. E como é uma comédia dramática, romântica... Eu gosto que seja técnico, né? Não, você está certa. Você está certa. Mantenha isso sempre. Num casamento, há mais drama ou mais comédia? No nosso caso, eu acho que é mais comédia. A gente procura que seja mais comédia. Eu acho que varia muito, né? Tem histórias que realmente o drama é maior. Né? Podemos falar até de histórias próximas, né? De amigos, casais próximos e tudo que vimos passar por caminhos e terminar numa separação triste e magoadas. E eu acho que quando duas pessoas realmente se amam, no sentido de entenderem que querem ser companheiras para a vida toda, né? Porque eu acho que um casamento de longa vida é isso, é o entendimento de querer estar juntos, né? Juntos nas experiências. Continuar juntos. Recasar. E essa cumplicidade ser renovada a cada momento, a cada tempo que vai se vivendo juntos, né? Pelo menos é isso que todos os casais esperam, não é? Exato. E às vezes perde-se, né? Essa cumplicidade, esse desejo de renovar a parceria, né? Mas como diria um poeta, não sei se era o Vinícius de Moraes, corrijam-me se estiver errado, o amor é eterno enquanto dura? O Vinícius, exatamente. Que inclusive, é um sonho meu fazê-lo no teatro. Eu tenho um projeto para fazê-lo, que inclusive, para fazer aqui em Portugal, começar por aqui. Mas só um parênteses, deve ter um apoio de uma empresa de whisky, não é? Com certeza. A cara dele! Com certeza, exatamente.
É que eu nunca vi, eu vi uma vez o Vinícius de Moraes ao vivo e vários concertos na televisão, ele tinha sempre um copo, sempre. Fumava muito, né? Sim. Uma época que fazia show com cigarro. Sim. Ele cantava música, se estivesse aqui estaria... Não, mas até há 40, 50 anos nós vamos ver imagens de arquivo na televisão, os debates políticos, uma entrevista era feita com cigarro na mão. Hoje em dia é anacrónico, não é mentira, mas isso não é impossível. É impossível. Mas era. No Brasil, inclusive, vivemos já há algum tempo, por exemplo, as dramaturgias, novelas, isso aqui, não pode mais fumar. Há muito tempo, já tem um tempo. Sim, já tem um tempo. No cinema fuma-se, né, porque são produções independentes, mas dentro do mundo corporativo, na TV Globo, na TV Record... Os personagens não podem mais fumar. Desde que ano, mais ou menos? Deve ter uns 10 anos, tranquilamente. Mais? Talvez a lei do tabaco tem acho que sim. mais ou menos essa. Aqui em Portugal também tem essa. Sim. E eu confesso que foi das melhores coisas que aconteceram e que se legislaram. Também nós não temos o direito de incomodar terceiros com Exatamente. Com o nosso no Brasil vício. nem na esplanada pode. Aqui ainda pode nas esplanadas. Ainda há uns certos sítios. Lá no Brasil nem nas esplanadas, é mesmo fora, na rua. Não pode, né? Tá no restaurante, na esplanada do restaurante também não pode. Eu acho importante, né? Porque... E aqui em Portugal vocês sentem-se à vontade, naturalmente, como se estivessem em casa, mas os métodos de trabalho, que vocês são premiadíssimos, e já vamos saber quantos prémios cada um tem, são diferentes? Há uma adaptação ou é uma lição universal de trabalho? Não, acho que é diferente. Tem coisas semelhantes, tem coisas diferentes. Eu acho... enfim, pegamos essa experiência com o Carlos, eu digo que ela é um pouco diferente, porque o Carlos é um português muito abrasileirado. Então isso nos aproxima mais ainda no jeito, na forma de trocar, porque o Carlos, além de gostar muito do Brasil, né, teve propriedade lá e tudo. É um capitalista. É um latifundiário. Eu estou revelando a intimidade do Carlos aqui. Mas como eu já falei que estamos todos no segundo casamento, também revelei as nossas. O Carlos, por acaso, foi casado com duas brasileiras. A primeira esposa e a esposa dele atual, nossa querida Tainá. Então o Carlos tem muito essa troca com o brasileiro, muito viva né? Mas trabalhamos com outros, trabalhei no cinema, na televisão. Eu acho, tem semelhanças e tem diferenças. O brasileiro é mais, por exemplo, o que me chamou muito a atenção na televisão, eu trabalhei muitos anos na televisão, tanto como ator como diretor, nós brasileiros somos muito ruidosos, barulhentos. Quando eu cheguei no estúdio aqui da televisão, era um silêncio. Se calhar é um bocadinho a herança italiana, não é? Aqueles núcleos italianos das novelas de comédia, é tudo a gritar. Exato. Tudo a gritar. Eu digo que na Itália, meu irmão morou 7 anos na Itália e vive já há 25 anos na Alemanha. Eu falava, quando eu ia na Itália visitá-lo, parecia sempre que ia sair uma briga. Ele falava, não, é normal, é isso mesmo. Normal. No restaurante, na mesa ao lado, vão brigar. Não, ele estava normal. Então, assim, essa foi uma diferença que eu senti. Um silêncio absoluto, o que me ajudou muito, porque eu gosto do silêncio. Então, o estúdio da televisão muito silencioso era perfeito. A forma também, na televisão, por exemplo, temos uma coisa que me chamou muita atenção. Na televisão, o diretor... ontem estávamos conversando isso sobre também o dramaturgo no teatro, né? Mas o diretor na televisão não é quem dirige a interpretação dos atores. Tem ali um diretor de atores no meio. Ou seja, tem os atores... Tem um diretor e tem um diretor de atores ou uma diretora de atores. E no Brasil não. No Brasil é o diretor mesmo que dirige. Faz a ligação. Isso. Temos o preparador de atores no Brasil, que é antes. Muitas vezes ele nem vai para o set de gravação. Inclusive eu como ator prefiro que não tenha o preparador no set. Prefiro lidar direto com o diretor. Então essa foi uma diferença que eu também percebi aqui na televisão. Tem uma coisa da hierarquia também, que é um pouco diferente, né, dos staffs, assim. No Brasil são muitas camadas, né? Tem o diretor, tem o assistente de direção, tem o diretor do estúdio, são milhões de pessoas, né? E aqui as funções são mais acumuladas, né? Às vezes a gente ia dar uma entrevista na rua, a mesma pessoa que faz a câmera faz o som. Isso não tem no Brasil, é tudo... Tem mais...
sei lá, tem mais... São funções separadas. Exato. Uma coisa estrutural também que a gente observava. E que assim, a gente acha diferente. isso, como é no Brasil, uma forma negativa, porque tudo foi ficando muito grande, tudo foi ficando muito pesado, tudo foi ficando muito Equipes complicado. muito grandes, muito... Enquanto que aqui, quando saímos para dar uma entrevista de audiovisual, como a Miriam falou, tinha a repórter, que ela mesma vinha dirigindo o automóvel, e o técnico que fazia câmera e luz. Fazia câmera, luz e som. E era ótimo, porque estávamos todos juntos ali. É mais barato também. Mais barato, com exatamente. certeza. É muito mais possibilidade de fazer. Isso é bem diferente, né, da estrutura nossa. Por falar lá. em hierarquias, é verdade ou não, por exemplo, que a Fernanda Montenegro é, neste momento, a grande dama do teatro no Brasil? Sempre foi. Sempre foi. Não só nesse momento, como... Não, ela tem quantos anos? Tá 90, fez 90. Fez 90. 94. Não, 94 ou 95. A Fernanda tem, pelo menos há uns 40 anos, ela tem essa marca. Como tinha a nossa querida e saudosa Nilce Munhoz. Isso. Exato. Tínhamos uma outra atriz no Brasil que era quase da mesma geração da Fernanda, mas que faleceu com 74 anos, que era Marília Pêra. Marília Também. Eram consideradas as duas grandes damas do teatro brasileiro. E a Marília faleceu até prematuramente. Isso. Exatamente, exato. E a Fernanda teve um evento que foi quando ela foi indicada ao Oscar. Aí sim, aí ela... A Central do Brasil? Isso. Aí ela foi alçada a um lugar, inclusive no Brasil, que era diferente antes. Ela era a grande dama do teatro, mas com essa indicação ao Oscar ela passou a ser realmente uma estrela. Uma estrela de maior grandeza. E ela continua a trabalhar? Sim. Continua a fazer teatro. Cinema às vezes também. Cinema também. E TV também. Ela continua fazendo, assim. A gente sempre vai assisti-la, né? Óbvio, quando ela está em cena, a gente sempre vai. E a gente percebe que, obviamente, já tem, agora né? Já tá mais frágil. Mais frágil, natural, mas ela mantém-se no palco, mantém-se, né? E a voz é a mesma. A voz da Fernanda vem aqui, não muda. É de uma potência incrível. O marido, o Fernando Torres, já faleceu? Já, sim. Já tem bastante tempo. Acho que que uns 20 anos, talvez, um pouco Fernanda, menos. Talvez 17, 18 anos já faleceu e era uma grande figura também. Eu pergunto isso porque há muitos casais no Brasil que são marido e mulher na vida real. Sim. Paulo Goulart e Nissete Bruno, Clara Menezes, Paulo Goulart com Nissete Bruno, Rosa Maria Murtinho com Mauro Mendonça. Tem muitos. Né? Tem muitos casais. Eu dirigi uma série recentemente no Brasil chamada Companhias de Teatro Brasileiro, que conta a história das companhias de teatro, desde a primeira, de João Caetano, até os dias de hoje. Então escolhemos 15 companhias e cada episódio lida de uma companhia. Arrisco a dizer que metade delas foi fundada por um casal de atores. Ou ator-diretor, atriz-diretora, uma coisa assim. E voltamos ao mesmo. Isso é mais fácil, porque vocês não têm nenhuma novidade para trazer no fim da noite? É verdade. É verdade. Então, como é que foi o teu dia? Não, foi igual ao teu. Exato. Gostei da pergunta, boa. Não, e tem umas coisas assim, às vezes um está mais disposto, outro menos disposto. Então tem coisas assim também, tem diferença. Vamos falar do trabalho. Não, agora não, pelo amor de Deus. Falar agora, eu estou cansado, ela está cansada. E acaba misturando. O trabalho está sempre misturado na vida cotidiana, na vida e a produção, que é a parte um pouco chata da coisa, e aí aquilo não acaba nunca. E aí o Roberto é mais disciplinado e fala, acabou, chega, o escritório fechou, fecha o computador e pronto, e acabou. E você é capaz de desligar? Nós temos uma diferença de 15 anos de idade. E eu produzo desde os meus 20 anos de idade, como Carlos. Eu estou fazendo 40 anos de carreira exatamente agora. E a Miriam não produzia antes, né? Muito pouco. Quando começamos a namorar, a Miriam era uma atriz de teatro, de televisão e tudo, mas não produzia. Quando começamos a namorar e nos casamos, Miriam virou produtora. E eu já estava um pouco cansado. Aí eu aproveitei e fui passando deixando para ela. Só que eu criei um problema, que aí, como ela falou agora, ela não fecha o escritório, eu fecho. A minha cabeça fecha o escritório, que o escritório hoje é um computador, né, Gemma? É um laptop, é um notebook. Então fecha o escritório. E o que é que você não gosta na produção? Não, eu gosto de produzir. É que é um trabalho que não acaba e é mais burocrático. Então, eu gosto até mais do que ele, assim. Eu sou sistemática, eu sou cartesiana, eu gosto de uma planilha, mas é chato, tem parte chata. Quando uma coisa não dá certo, você prevê tal orçamento, ele estoura e você fica louca. Mas eu gosto de produzir. O Roberto tá com menos paciência do que eu. São muitos anos produzindo e a produção muda
mudou muito também. Mudou muito. Hoje é muita burocracia. Antigamente você conseguia um patrocínio e você ia montar um espetáculo e montava. Pronto, acabou. Hoje, para você chegar nisso, é tanta burocracia, é tanta papelada, é tanta planilha. Porque eu acho que formalizou. Eu acho que... Por um lado é positivo. Eu acho que tinha uma informalidade que hoje em dia já não se tem mais no Brasil, com essa coisa das leis de incentivo culturais. Realmente tem uma burocracia muito chata. Você tem que prestar conta de cada centavo, né, que você gastou daquele dinheiro. Mas tem um lado que eu acho que regula também, né? Eu lembro quando a gente chegou aqui, que estava no meio da pandemia, a crise no meio artístico, por causa da informalidade. O governo não sabia quantas pessoas faziam parte da economia criativa do país. E no Brasil... Eu acho que ainda não sabe. Acho que no Brasil, com essa, vamos dizer assim, com essa formalização mesmo que a profissão acabou tendo por causa dessas burocracias chatas, mas mal ou bem, se tem um balizador. Muita coisa positiva. Muita coisa... Miriana e Roberto, eu queria só aproveitar a parte final para vos perguntar... politicamente no Brasil, nós temos um senhor que está sempre a morder os calcanhares de Lula da Silva, que é um senhor Jair Bolsonaro, não é? Lembrem-me agora. Acham que ele pode vir a ser novamente Presidente da República? Eu espero que não. Né? Sinceramente, espero que não. Não foi isso que eu perguntei. Exato. Então, boa sua pergunta. Eu acho que no Brasil de hoje a possibilidade existe. Né? Espero sinceramente que não, porque acho que foi um dos piores presidentes que nós já tivemos. Eu não consigo nem dizer que ele foi um presidente. Falando especificamente da nossa profissão, foi mais um presidente que extinguiu o Ministério da Cultura, como aquele mal fadado Fernando Collor de Mello também. Né? E, então ele conseguiu, em 4 anos, praticamente destruir, né, tudo que tinha se construído nos últimos 20 anos em relação à cultura no país. Voltou para trás, regrediu? Muito. Ele vetou todas as verbas, ele acabou com o Ministério da Cultura e ele fez realmente uma caça aos artistas. Os artistas foram eleitos por ele o inimigo número 1. Por quê? Porque achavam que todos estavam a favor do Lula? Exato. Durante toda a campanha dele, 90%, 80% dos artistas eram declaradamente... Do PT. Do PT. Não digo nem do PT, mas contra ele. Porque o que aconteceu no Brasil, e continua acontecendo, é que a gente não tem uma pluralidade política. Hoje nós temos uma esquerda, que é a mesma esquerda que existe há 30 anos, e uma extrema-direita, que nem é a direita, a antiga direita. O Fernando Henrique Cardoso era um centro... Moderado. Tivemos outros políticos que poderíamos chamar de centro-direita, ou de direita até. Esse grupo é de extrema-direita. O problema que eu acho, e daqui a um ano mais ou menos, é... novamente ter nos Estados Unidos um senhor chamado Donald Trump e no Brasil chamado Jair Bolsonaro. Exato. Ele está inelegível nesse momento, para a próxima eleição, e se ele for condenado, eu tenho um processo nesse momento muito forte, que se ele tentou criar um movimento para dar um golpe nas eleições, que essas últimas eleições, que é o que parece que quer dizer, eu acho que foi exatamente o que eles fizeram. Mas já aos olhos da justiça isso vai depender ainda de julgamento, de todo o processo. Se ele for condenado, ontem eu estava lendo uma matéria, ele fica por 30 anos inelegível, ele. Mas tem o grupo dele, tem os filhos, tem a mulher dele, que são todos... São tão bons como eu. Exatamente, sim. Nessa arte aí que eles gostam. A arte de bem chatear o outro. Há 60 anos no Brasil havia a ditadura militar. Vocês não pensam... fazer alguma coisa para refrescar a memória dos mais novos? Eu acho que nós da arte tentamos sempre fazer, né? No governo desses últimos 4 anos, ele fez questão de que apagasse isso. Inclusive dizia que o ídolo dele era um general Ustra, que era um torturador, e que não houve ditadura no Brasil. Ele falava isso o tempo inteiro, não houve ditadura no Brasil. E eu fico impressionado que ele foi quase presidente novamente. Ou seja, uma parte muito grande do país, 37%, votou nele, né? E que defendem essa bandeira de que não houve ditadura. Então eu acho que tem que ser sempre lembrado, e eu acho que na arte a gente tem essa possibilidade, porque e se fez muito na década de 80 e 90, fez-se muito trabalho, fez-se muito cinema, teatro, televisão sobre essa época, né? Hoje está mais distanciado. Eu acho que é fundamental, ainda mais depois desses 4 anos desse governo. É um bocado comparativamente, e o paralelo como dizia aqui o Carlos, com os 50 anos de 25 de Abril, para apanhar. Já não é uma, já são 2 ou 3 gerações que nada sabem. Às vezes, porque eu também já dei aulas
a vários alunos entre os 17, 18, 20 e poucos anos e perguntava o que é o 25 de Abril e a resposta era um feriado. Está certo? Mas porquê? Isso agora não sei. É verdade. E eles estavam a ser sinceros. Eu agora não sei. É muito sério. Não querem saber. Não têm curiosidade. É. E eu espero que este espetáculo do 25 de Abril dos 50 anos no TIO faça pelo menos despertar o interesse e a curiosidade sobre o que é que aconteceu há meio século em Portugal. E isso também era importante. E é muito importante. E é um fato real, né? Se não vivemos aquela história, mesmo através, por exemplo, Miriam mais nova, os pais dela sofreram muito com a ditadura, mas se não vivemos isso, não sabemos. Podemos saber até historicamente, mas é muito mais leve, mais suave, quase que como se fosse uma ficção. Então, por isso é tão importante coisas como situações como essa, tão grave da ditadura, serem sempre relembradas, mostradas. Mas vou perguntar uma coisa, que agora eu que fiquei curiosa, porque eu sou muito curiosa na história. Como boa atriz? Só antes de fazer uma pergunta, no total, quantos prémios é que vocês têm? Isso é o Carlos é que trouxe essa história à tona. São vários prêmios, muitos no teatro, no cinema, na televisão. Roberto tem muitos. Graças a Deus, eu tenho prêmios. Uns 4 só. Mas prêmio na verdade, é um reconhecimento muito importante, muito bacana. Começa pelos pares e acabar no público, não é? Exatamente. Exato. O incrível da profissão é um encontro, exatamente como você disse, pelos pares. E eu hoje falei para ela assim, eu já estou louco para estrear. Que temos ainda 10 dias até lá. Hoje eu falei para ela está nervosa, o Carlos também está nervoso. Já estou querendo abrir o pano e ver o público lá na frente. Desculpa, Miriam. Não, é só essa curiosidade que você estava falando com o Carlos sobre a falta de curiosidade, né, do português, e por acaso vocês falaram que o aluno português não pergunta, e eu tenho a sensação que não pergunta mesmo. E falo muito com o meu filho, e ontem, por acaso, estava conversando com a Luísa, que é a nossa sobrinha, e o namorado dela é português, e ele nem na autoescola ele pergunta. Mas como não pergunta? Você está com dúvida, você tem que perguntar. Se você não sabe, você não tem a chance de saber se você não pergunta, né? Mas eu sinto, e posso estar errada, e é uma pergunta, devolvendo uma pergunta, se isso também não é fruto da ditadura. Ainda. Né? Um aluno que não pergunta é um aluno mudo, né? Um aluno que não contesta. Mas eles já nasceram em democracia, mas continuam com as sequelas todas. Mas isso você acha que não é do educador? Há todo um caminho a desbravar e 50 anos não chegam. Pois, eu penso isso. Mas 50 anos não chegam, como no Brasil muita coisa também. Então, como é importante a gente pensar e levantar o assunto realmente, porque e as artes ocupam esse lugar, precisam ocupar esse lugar, né? E para questionar. Exato, para abrir provocar pelo menos, né, esse pensamento, mas... A reflexão, porque eu acho que uma das funções do teatro, e obviamente que eu não sou ninguém para estar a dizer isto, mas é realmente questionar e obrigar as pessoas, entre aspas, o espectador a refletir e perguntar-me porque é que aquilo terá sido assim. Sim, exato. E esta história de nós dois vai seguramente contribuir também no Teatro Independente de Oeiras entre 23 de Fevereiro e 16 de Março, e então depois teremos os 50 anos do 25 de Abril também no TIO, em Oeiras, com o musical. Miriam Freeland, Roberto Bom Tempo e muito obrigado, Carlos Almeida Ribeiro, por aqui terem estado connosco nestes últimos 3/4 de hora. Foi um gosto e espero que corra tudo muito bem e até à próxima. Muito obrigada. Muito obrigado, Germano. Um grande prazer estar aqui pessoalmente com você. Obrigado pelo espaço que nos abriu aí. Muito obrigado.